Nesse instante, eu quero convidá-los que abram suas Bíblias comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 3 e versículo de número 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 3 e 4. Diz assim a bendita e gloriosa palavra de nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vamos até o 5. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Oremos. Deus eterno, bendito Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus que sustenta tudo pelo poder da tua palavra, nós te rendemos graças e rogamos nesse instante que por tua bondade e misericórdia o Senhor fale aos nossos corações. Desça até nós, Senhor, por meio da tua palavra e nos instrua, pois somos profundamente carentes de ouvir a tua voz por meio do que está escrito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, gratos, todos nós digamos amém. Queridos irmãos, vamos dar sequência à nossa série de mensagens temáticas sobre a ordem da salvação, a Ordo Salutis, e hoje falaremos, como foi apresentado mais cedo, sobre a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo. Conta-se que uma garrafa de vodka, avaliada em 4,2 milhões de reais, foi roubada de um bar na Dinamarca. 4,2 milhões de reais essa garrafa de vodka valia. Ela possui 3 quilos de ouro branco, 3 quilos de prata e diamantes na tampa. O curioso dessa história é que alguns dias depois, essa garrafa foi encontrada jogada num canto e vazia. Quando eu li essa notícia, me veio à mente a seguinte reflexão: que o cristão que não conhece o genuíno valor das doutrinas bíblicas é como aquele bêbado que não conhecia o valor daquela garrafa. Se tão somente ele soubesse que aquela garrafa valia 4,2 milhões de reais, ele não teria feito o que fez. Jogado-a num canto como se não valesse nada. Assim, há pessoas que dizem: pastor, eu não gosto de doutrinas. Não gosto de doutrinas. Então essas pessoas dizem que tudo o que importa é o amor. Doutrina divide, mas o amor une. Doutrina separa, mas o amor traz comunhão. Doutrina coloca um para o lado e o outro para o outro, mas o amor une todas as raças, une todas as diferenças. Bem, meus irmãos, esta é uma falácia, isto é um engano. Porque o amor, na Bíblia Sagrada, já é uma doutrina. O amor já é um ensino da palavra de Deus. Se você quer ser mais instruído a respeito do amor, basta entender que o que se fala de amor nos dias de hoje é o amor permissivo. É o amor principalmente da parte de Deus, onde os homens não serão julgados, onde os homens não serão condenados, porque Deus é amor. Mas não é assim que a Bíblia trata o amor como referência. Muito pelo contrário. O amor verdadeiro, segundo as Escrituras, é aquele que traz embutido em si o princípio, por exemplo, da disciplina. Em Hebreus capítulo 12 está escrito que o pai que ama o filho, ele disciplina o seu filho. Então ele não o disciplina porque não tem amor.
ele o disciplina exatamente porque tem amor. Então, esse amor que nós vemos hoje ensinado em falsos devocionais de falsos profetas, como aquele Café com Deus Pai, em nome de uma livre graça, esse não é o amor da Bíblia. Essas pessoas não se interessam por doutrinas porque elas não entendem o valor das doutrinas cristãs. Não entendem a profundidade, a riqueza de sabedoria e conhecimento que trazem as doutrinas cristãs. Então, o propósito desta série de mensagens, como tenho falado a vocês, sobre a ordem da salvação, é exatamente este: para que os cristãos que aqui congregam e aqueles que nos visitam, sempre bem-vindos, conheçam a preciosidade da vida cristã. A preciosidade da vida cristã. Vocês verão ao longo dessa mensagem, principalmente na conclusão, que é muito mais importante nós estudarmos uma doutrina como esta, nossa união com Cristo, a união mística do crente com Cristo, do que simplesmente eu subir a este púlpito, domingo após domingo, para estar falando a vocês sobre mensagens de cunho psicológico, falando de cura emocional, falando de vitórias, prosperidades e triunfos dentro do espectro humano, sem nunca tocar na raiz dos nossos problemas. E uma doutrina como essa vai nos mostrar que é muito melhor você estar unido a Cristo do que ter todo o dinheiro deste mundo, toda a saúde deste mundo, toda a prosperidade deste mundo e estar apartado do Senhor. Adianto a vocês que se quisermos ser cristãos robustos, fortes e sadios, num tempo de tanta bagunça e confusão feito este, precisamos aprender com seriedade as doutrinas bíblicas. A única razão, irmãos, que encontro para explicar o porquê a fé cristã é tão achincalhada e tão mal vista pelos de fora, porque que temos tantos canais na internet de fuxico, de fofoca, gospel e coisas do gênero, é porque os cristãos não conhecem as preciosas doutrinas bíblicas com a profundidade e a seriedade que deveriam conhecer. E a doutrina da nossa união com Cristo é exatamente um desses casos. Há pessoas que vivem ou que já estão há mais de 40 anos nos arraiais cristãos, nos limites da igreja, porém nunca tocaram na doutrina da nossa união com Cristo. Sequer sabem que exista tal doutrina. O que é esta doutrina? O que ela significa? O que vem realmente a ser a doutrina da nossa união com Cristo? O que ela quer nos dizer? A W. Pink disse bem quando colocou: a doutrina da união espiritual com Cristo é a mais importante, mais profunda e mais central das Sagradas Escrituras. Entretanto, é triste afirmar que não há outro tema tão desprezado quanto este. John Murray disse que a união com Cristo é a verdade central de toda a doutrina da salvação. E outro teólogo, o teólogo presbiteriano Louis Berkhoff, colocou bem em sua teologia sistemática quando disse: a união com Cristo é a união mística, íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da sua vida e poder, da sua bendita ventura e salvação. Pois bem, esta é a doutrina da união mística do crente com Cristo. Logo, é importante frisar, irmãos, que quando tratamos da doutrina de nossa união com Cristo, estamos tratando de um mistério. Um mistério, um acontecimento místico. E quando falamos de místico, não nos referimos àquela perspectiva da nova era, que acredita no poder das pedras coloridas, pirâmides, incensos, e que um dia todos seremos absorvidos no nirvana, perdidos no divino e no eterno. Não, não é isso. Isso é panteísmo. Exatamente porque as Escrituras são claras em ensinar que nossa união com Cristo, ela preserva a nossa pessoalidade e a nossa individualidade.
Ou seja, o fato de estarmos unidos espiritualmente com o Senhor não nos faz perder a nossa identidade pessoal. E assim nós seremos por toda a eternidade. Este é o ensino bíblico. Mas também as Escrituras nos ensinam que a união com Cristo não é uma mera união moral, ou ética, ou uma mera união de um clube social. Muito menos a união de um professor e um aluno, ou de um amigo com outro amigo, um colega com outro colega, absolutamente nada disso. Acima de tudo, a união do crente com Cristo é um mistério. É algo além da nossa capacidade de discernimento pleno do assunto. Vai além da razão. É um assunto de fé, acima de tudo. Em Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27, o apóstolo Paulo colocou da seguinte forma: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Em outras palavras, Cristo era o mistério oculto que foi revelado. Porém, mais que isso, é que Cristo não apenas foi revelado, e sim que agora ele habita em todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Cristo em vocês, Paulo está dizendo, em vocês, é uma união misteriosa, porém real e verdadeira. Quando a gente fala de mistério, estamos tratando, irmãos, de algo que não se dá para explicar pelas linhas racionais que nós conhecemos. Por outro lado, isso não quer dizer também que a gente não deve estudá-lo, que a gente não deve conhecê-lo, investigá-lo, analisá-lo. Portanto, a união mística é essa união misteriosa de Cristo no crente e o crente em Cristo. Nós vamos ver isso com mais detalhe. E isso vai ficar evidente na vida do crente à medida que ele caminha com Deus. Isso vai ficar claro, vai ficar evidente que Cristo está nele e que ele está em Cristo. Pois bem, a fim de conhecermos melhor, irmãos, esta doutrina da união com Cristo, a gente vai dividir da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o tempo que ocorreu a união do crente com Cristo. O tempo que ocorreu. Note que eu estou falando, colocando esta palavra no passado. Ocorreu. Por que no passado? Exatamente por isso aqui. Venha comigo, por favor. Você que está em Efésios, note o verso de número 3 e 4 mais uma vez. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, veja, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando isso aconteceu, Paulo? Aí ele diz, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou. Antes da fundação do mundo. Toda a obra da redenção estava firmada nos decretos de Deus antes da fundação do mundo. Tudo referente a Cristo e a nós está garantido antes da fundação do mundo. E o ponto alto desse texto é que o crente é alguém que foi eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Logo, esta união do crente com Cristo é algo garantido fora do tempo. Fora do tempo, ou seja, a nossa união com Cristo não é um plano B de Deus para nos salvar da sua ira. Mas antes, como podemos ver, já estávamos em Cristo antes mesmo de nascermos. Ele queria para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. De modo que Deus nunca contemplou o cristão nascido de novo à parte de Cristo, nem à parte de sua obra, mas antes sempre contemplou o escolhido em Cristo, na pessoa de Cristo, desde a eternidade. O salvo, portanto, é alguém que antes da fundação do mundo, veja como isso é magnífico, antes da fundação do mundo, já estava unido a Cristo. Já estava unido a Cristo e a sua obra.
Não foi acrescentado posteriormente, mas antes, bem antes de tudo vir a existir, para Deus, na mente de Deus, nos planos de Deus, no coração de Deus, você já estava unido a Cristo. Em João 17, 24, Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Perceba a ênfase de nosso Senhor nos termos, os que me destes. Ora, quem são esses que foram dados a Cristo? São os cristãos, que lhes foram dados antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado. Não é à toa o próprio Cristo dizer em João 6,39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Nenhum. Aí está. O crente é alguém que foi dado a Cristo. Foi dado de presente a Cristo. E isso quando, pastor? Antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele disse: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Em outras palavras, antes da fundação do mundo, ele já estava lá. E assim, cada um de nós já estava com ele. Ele foi manifestado nos últimos tempos exatamente para que seu povo gozasse das bênçãos espirituais que ele conquistaria a partir da cruz. Meus irmãos, quão glorioso é saber que um miserável pecador, digno do inferno, feito eu e você, já estava eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Que antes de tudo que Deus, Criador do universo, fez, já estávamos, cada um de nós, em seu bendito Filho. Não é algo que minha natureza caída escolheria de bom grado. Não é o lugar onde a minha natureza caída escolheria estar de bom grado. Nem foi isso que aconteceu. Se o Senhor não tivesse nos escolhido antes da fundação do mundo, em Cristo, e no seu tempo nos chamado eficazmente, jamais seríamos cristãos. Jamais. Entretanto, meus irmãos, Deus em sua misericórdia, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo para uma união com Ele de uma forma misteriosa e poderosa. Pergunto, como o cristão pode não louvar efusivamente a Deus conhecendo uma doutrina como esta? Como nossos louvores podem ser tão frios? Como nossos cultos, nossas orações podem ser tão egoístas? Nossas leituras bíblicas tão sofríveis? Nossa contribuição financeira com a obra de Deus tão mesquinha? Como? Você consegue já de início captar a grandeza e a profundidade dessa doutrina da nossa união com Cristo? Que antes da fundação do mundo, antes de sair, o primeiro ato de respirar das suas narinas, você já estava unido ao Senhor. Anthony Huckman colocou da seguinte forma. Perdão. Assim como o Pai amou e escolheu Cristo antes da fundação do universo, assim nós, que somos o povo escolhido de Cristo, fomos escolhidos pelo Pai antes que o mundo fosse criado e antes que qualquer um de nós existisse. Esse pensamento basta para nos deixar atônitos. Nunca entenderemos isso, nunca, irmãos, nunca entenderemos isso. Ó, você que pecou hoje, você nunca vai entender, porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido morto em seu favor. Ó, você que mentiu essa semana. Você que trapaceou alguém esta semana. Você que pecou de alguma forma, em algum momento. Como é que você vai conseguir entender que Deus, o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, antes da fundação do mundo, escolheu um miserável pecador feito você, feito eu, antes da fundação do mundo? Por isso pergunto, irmãos, como podemos ser cristãos tão frios? Como que a gente não cultua Ele com todo o nosso ser? Como que a gente não canta com toda a nossa voz, com toda a nossa garra? Por que a gente não adora Ele com todo o nosso coração?
A gente nunca vai entender isso que ele fez por nós. Podemos apenas inclinar nossa cabeça ante essa maravilha, disse Huckman. Pois bem, antes da fundação do mundo, já estávamos unidos a Cristo. Mas não apenas isso. Há também um outro tópico que a gente deve considerar desta doutrina. Qual é, pastor? Em segundo lugar, primeiro a gente viu o tempo em que isso ocorreu, que foi, na verdade, fora do tempo. Segundo, o modo como ocorre a união do cristão com Cristo. O modo. Preste atenção. A união do crente com Cristo acontece no tempo por dois meios. Por dois meios. Começa pela ação do Espírito Santo em nossa regeneração. A ação do Espírito em nossa regeneração. Venha comigo a Efésios, capítulo número 2, por favor. Efésios 2. Veja os versos de número 4 a 6. 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observe, sempre temos enfatizado aqui, como falei há pouco, que o Espírito Santo é quem nos introduz na vida cristã. Ouvimos a pregação, Ele nos regenera, nos chama eficazmente, exatamente por causa da bendita eleição a qual nos uniu a Cristo antes da fundação do mundo. Então, lá está o homem, caído, morto em seus delitos e pecados, cego espiritualmente. Então, o Espírito Santo lhe faz nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Precisa haver uma ação do Espírito Santo. Portanto, é importante que coloquemos assim: ser cristão não é algo que alguém pode fazer a si mesmo. Não é algo que você pode decidir por si e pronto. Não, nunca. Ninguém aqui saiu de casa dizendo, a partir de hoje eu vou ser crente. Absolutamente não. Deus foi lhe buscar onde você estava. A menos que o Espírito Santo regenere o indivíduo, ele nada pode fazer por si mesmo. Aliás, ele nem quer fazer alguma coisa por si mesmo neste particular. Basta que a gente volte, meus irmãos, ao início do capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 3. E você notará o contraste entre aqueles que estão apartados de Cristo e aqueles que estão unidos com Cristo. Ainda no capítulo 2, você encontrará termos como, acabamos de ler, nos deu vida juntamente com Cristo e juntamente com Ele nos ressuscitou. O que isso quer dizer? Eles revelam que o ponto central é a nossa união com Cristo por meio da regeneração. O salvo, portanto, é alguém que foi unido efetivamente, se você preferir, literalmente, a Cristo na regeneração. Quando ele nasceu de novo como obra do Espírito Santo, ele estava exatamente sendo unido agora efetivamente. Então, irmãos, eis aqui mais um motivo de louvor a Deus nessa doutrina. O fato de que ele nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus nosso Senhor. Ouça, caro amigo, você que me ouve hoje à noite, que ainda não experimentou a regeneração. Sempre tem um em nosso meio, sempre tem um. Dobre seu joelho com urgência. Dobre seu joelho com urgência e peça incansavelmente que Deus faça você nascer de novo. Que Deus regenere a sua alma. Ainda há esperança, porque se o Espírito Santo não fizer isso por você, lamentavelmente você está perdido. Então, em primeiro lugar, o modo como a nossa união com Cristo começa é pela regeneração, pela ação poderosa do Espírito Santo nos fazendo nascer de novo. Em segundo lugar, é pela união que acontece com Cristo por meio da fé. Por meio da fé. Paulo coloca mais uma vez, de modo claro e perfeito, como a união do cristão vem à existência e é mantida viva. Pela fé. A fé segue a regeneração. A fé segue a regeneração. Nos ambientes arminianos, eles dizem que
a regeneração segue a fé. Não é verdade. Porque eles acreditam que o homem, mesmo caído, tem fé, pode ter fé, pode responder com fé. Eles têm algo chamado de graça preveniente. Não, isso não é bíblico, não está assim nas Escrituras. Ocorre que primeiro o homem nasce de novo, então ali no novo nascimento, Deus dá a fé e ele crê. De modo que em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, a fé é a alegre consciência de que Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível obter qualquer união com Cristo sem fé nele. Então perceba, Paulo, mais uma vez, na carta aos Efésios, ele vai pedir em oração para que Deus faça um favor aos cristãos de Éfeso. Que Cristo habite em seu coração por meio da fé. Efésios capítulo 3, versos 16 e 17, está escrito: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, não pelas obras, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. A fé é o meio, o canal pelo qual nossa união com Cristo nasce e se desenvolve na caminhada cristã. Ela funciona como o combustível que mantém ativa a nossa união com Cristo. Irmãos, quanto mais madura for a nossa fé, quanto mais consciente, mais firme for a nossa fé, mais forte estamos em nossa união com o Senhor. Esta é a razão porque os pastores tanto insistem, como nós lemos hoje no nosso catecismo, é porque os pastores tanto insistem que vocês não desprezem os meios de graça. Não desprezem, mas se aprofundem neles. Se aprofundem de verdade para a maturidade e a manutenção dessa fé que faz evidente a sua união com Cristo. Porque são por estes meios onde a união com Cristo é alimentada. É alimentada. No tempo quando um homem se converte a Cristo. É que ele é regenerado e então ele crê em Cristo, unindo-se a ele eternamente. E esse processo todo é alimentado exatamente pela fé, quando ela usa dos meios de graça para assim se desenvolver. Então, o modo é esse. Pela ação do Espírito Santo e por meio da fé. Em terceiro lugar, a gente analisou até aqui o tempo, o modo, e agora vamos analisar o caráter da união do crente com Cristo. A união do crente com Cristo, ela deve ser considerada, primeiro, de caráter espiritual. É uma ação espiritual. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 16 e 17. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Esta união que Paulo fala é uma união espiritual, não de mera substância material ou carnal, de modo que é profundamente errado acreditar que estamos unidos materialmente a Cristo como o café e o leite, se tornando em algo sem identidade própria. Absolutamente não. Esta união que estamos falando hoje à noite é uma união espiritual. Em 1 Coríntios 12, 13, Paulo falou: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, o Espírito Santo. Perceba mais uma vez como estamos ligados a Cristo por meio do Espírito Santo. Eis a prova de que esta união ela é, acima de tudo, de caráter espiritual e não material. Depois, ela é de caráter, como já tenho asseverado a vocês aqui, místico. A palavra místico significa misterioso. Misterioso.
Paulo, tratando do assunto do casamento, mostrou que há um mistério muito grande nesse particular, o que é semelhante ao relacionamento de Cristo com a igreja. Ambos são um, é um grande mistério, não há como explicar, mas eles estão unidos. Por exemplo, veja Efésios capítulo 5, versos 31 e 32. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande mistério, Cristo e a igreja, unidos. Não há linguagem humana que consiga explicar essa mística, onde ambos se tornam um só. Ainda assim, preservando a sua pessoalidade e individualidade. É uma união mística, misteriosa, não dá para explicar. Não dá para a gente trazer em miúdos, em detalhes. Mas acontece. Depois nós temos o caráter vital e orgânico. Vital e orgânico da nossa união com Cristo. Venha comigo, por favor, em João capítulo de número 1. João 1. Veja, por favor, o verso de número 16. João 1, verso 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Veja o caminho de onde nós recebemos a plenitude celestial, de Cristo. Agora vá para João capítulo de número 15, por favor. João 15, verso de número 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Mais uma vez, aqui está um texto que mostra claramente a ligação orgânica entre Cristo e o crente. Então nós chegamos em Efésios, capítulo número 4, versos 15 e 16, onde Paulo diz da seguinte forma. Você pode ler aqui. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo. O movimento vital e orgânico entre Cristo e seu povo está exatamente expresso aqui. Ele é a árvore e nós somos os ramos. Ele é a cabeça e nós somos os membros do corpo. Há uma vitalidade espiritual que é transmitida ao crente de uma forma orgânica. De modo que se estivermos fora de Cristo, estamos mortos. Se estivermos fora de Cristo, estamos absolutamente mortos. O salvo é alguém cuja vida espiritual se deriva da pessoa de Cristo somente. Bem como estando na pessoa de Cristo, ele frutifica e coopera para o crescimento do corpo de Cristo. Somente a união vital e orgânica com Cristo é que faz o cristão crescer e se desenvolver espiritualmente para a glória de Deus e a edificação da sua igreja. Sem isso, o cristão está morto. Por isso que eu não dou atenção a essa falsa doutrina dos desigrejados. Dos desigrejados. Como que eles podem receber força, vida, vitalidade espiritual, estando fora do corpo que é a igreja, que é o corpo de Cristo, Cristo qual ele é a cabeça, precisa estar na igreja, precisa congregar, precisa estar na comunhão dos santos, precisa estar na comunhão da mesa do Senhor, precisa estar em ligação orgânica e vital. Sem essa ligação orgânica e vital, o membro está morto. Imaginem por um instante que eu arranque esse meu braço. E esse meu braço eu deixe apartado de mim. O que acontecerá com ele? Não receberá mais uma gota de vida sequer.
estará morto, absolutamente morto, putrefato, apodrecido, terrivelmente morto. Mas enquanto ele estiver ligado ao meu corpo, ele vai estar recebendo todos os nutrientes, sangue, água, tudo o que é necessário para que ele tenha vida. Assim, um homem ou uma mulher, ouça isso, um jovem, um senhor, uma senhora, que se dizendo crente, quer viver apartado do corpo de Cristo, morrerá. Porque Cristo transmite a sua vitalidade exatamente ao seu corpo, feito dos eleitos de Deus. A nossa união também com Cristo é de caráter indissolúvel. Indissolúvel. O cristão genuíno é alguém que experimentou profundamente a regeneração e que foi selado com o Espírito Santo. Não é alguém que vive entrando e saindo da vida cristã, como fazem os adventistas. Toda vez que um indivíduo que lá congrega com eles se desvia e volta, eles batizam. E depois batizam de novo, e batizam de novo, e batizam de novo. Não, isso não funciona assim. O cristão é alguém inseparável de Cristo de uma vez por todas. Ainda que ele fraqueje e caia, como Pedro caiu, como Davi caiu, como o filho pródigo caiu, ele não permanece lá. Não permanece. O Espírito Santo o atrai novamente. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Ele pode passar por tempos de trevas, pode passar por tempo, como diziam os puritanos, por tempos de deserção, tempos em que Deus vira as costas para ele por um tempo, e ali ele fica em total escuridão, mas haverá o dia em que Deus vai buscá-lo de volta, porque ele está selado com o Espírito Santo da promessa. E quem o selou não foi o governo, quem o selou não foi o filósofo mais famoso do mundo, quem o selou não foi o professor da universidade, quem o selou não foi a autoridade que conhecemos em nosso país, quem o selou foi Deus. Portanto, sua união com Cristo não foi algo que ele comprou numa loja qualquer, foi algo que Cristo, o Filho de Deus, comprou para ele na cruz. Na cruz, antes da fundação do mundo, ele já estava unido a Cristo, eleito em Cristo. Seu coração não sabe mais viver sem Cristo. Compreendem? Vejam as palavras de Paulo em Romanos 8. Ele coloca isso muito melhor do que eu. Versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Davi caiu, mas Deus foi buscá-lo. Pedro caiu, mas Cristo foi buscá-lo. E tantos outros homens de Deus caíram, mas Deus foi buscá-lo. Deus foi buscá-lo. Aqui está a razão por que o crente, uma mulher crente, um homem crente é alguém fora do normal. Você não é normal, meu amigo. Se você é crente, aceite, você não é normal. Você está fora do normal. Você está fora do que se entende por vida aí fora. Nada, absolutamente nada pode separar qualquer crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada. O cristão é alguém que está unido a Cristo de tal modo que nem mesmo a morte. Vamos matar ele. Se a gente matar ele, acabou o cristianismo dele. Mentira! Mate! Mate! E logo em seguida o cristão estará com Cristo para todo sempre. Meus irmãos, o que fez homens como Richard Wurmbrand passar 12 anos sendo torturado numa prisão comunista na Romênia, 12 anos sendo torturado, 12 anos apanhando, 12 anos convivendo com ratos roendo os seus pés, 12 anos sendo fustigado por pregos horríveis nas paredes de suas celas. O que fez um homem daquele permanecer firme? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Leia a história dos mártires. Leia a história dos mártires. Eu gosto muito da história daquele jovem germânico, ali no tempo de Policarpo, que o procônsul chegou para ele e disse: você é tão jovem, vai gastar a sua vida morrendo por esse Jesus que vocês chamam de Senhor? E ele disse: vou. E quando jogaram ele na arena dos leões, ele não ficou acabrunhado num cantinho pedindo a Deus que o livrasse. Não, ele correu para cima para se abraçar com os leões e morrer logo e estar com Cristo. Porque quando você entende a grandeza dessa doutrina, nem a morte lhe põe mais medo. Nem a morte. O câncer não pode lhe separar do amor de Cristo. As enfermidades não podem lhe separar do amor de Cristo. As decepções não podem lhe separar do amor de Cristo. As perseguições que você sofre lá no seu trabalho não podem lhe separar do amor de Cristo. As frustrações que você passa na vida com outros seres humanos, colegas, familiares e assim sucessivamente, não podem lhe separar de Cristo. Porque você não foi comprado com ouro e prata, você foi comprado com o sangue do Cordeiro de Deus. Não há divórcio entre você e Cristo. Escute, não há divórcio. Vou me separar de Cristo, você não consegue. Isso é magnífico. É magnífico. Se hoje você chegasse para mim e dissesse: pastor, quero um Vale Night, passar sexta, sábado e domingo desviado, na segunda eu volto. Eu digo a você: vá, se você conseguir, se o Espírito Santo deixar. Por isso que C.S. Lewis dizia o seguinte: creia em Cristo e faça o que você quiser. Creia em Cristo e faça o que você quiser. Na verdade, ele estava ironizando, porque quem ama a Cristo, ame a Cristo, dizia ele, ame a Cristo e faça o que você quiser. Ele estava dizendo, porque quem ama a Cristo não faz o que quer. Quem ama a Cristo faz o que ele quer. Então, meus irmãos, já temos analisado até aqui o tempo, o modo e o caráter, e por fim quero analisar com vocês as consequências da nossa união com Cristo. Em último lugar, em quarto lugar, as consequências da nossa união com Cristo. Venha comigo, por favor, a Romanos, capítulo número 5, por favor. Romanos 5, verso de número 17 a 19. Romanos 5. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Preste atenção. Esse texto está tratando especificamente da justificação do crente na pessoa de Cristo. Mas nele a gente encontra aquilo que os teólogos chamam de representação federal. Anote esse termo. Representação federal. Assim como temos um governo federal que nos representa a todos, ou seja, tudo o que ele decide lá em cima em âmbito federal nos atinge aqui embaixo também, sofremos as consequências. Da mesma forma é a representação espiritual que temos aqui, tanto do primeiro quanto do segundo Adão. O primeiro Adão pecou, caiu, desobedeceu a Deus, não guardou o mandamento, e com ele todos nós caímos juntos. O nosso DNA já traz o DNA da queda. Arcamos as consequências do primeiro pai. O segundo Adão, que é Cristo, guardou os mandamentos perfeitamente. Além disso, pagou o preço dos nossos pecados com seu sangue na cruz. Logo, pela fé,
tudo que é verdade a respeito de Cristo e sua obra, diz respeito a nós também agora. De modo que nós estamos unidos a Cristo pela fé. E que tudo que se refere a Cristo se refere a nós também. Estamos unidos a Ele em sua justiça, como acabamos de ver. Mas não somente isso, estamos unidos a Cristo também em sua morte. Quando Cristo estava morrendo, lá estávamos nós morrendo também com Ele. Por exemplo, veja Romanos capítulo 6, verso 3 e 4, diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Em outras palavras, na morte de Cristo, estávamos lá com Ele. Unidos a Ele, batizados com Ele na sua morte. Outra consequência importante da nossa união com Cristo é que também estamos unidos com Ele na sua ressurreição. Na sua ressurreição. Em Colossenses 3:1, Paulo disse: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Veja, no momento em que Cristo abriu os olhos na ressurreição, estávamos lá com Ele. Estávamos junto com Ele. Isso é absolutamente inegável, irmãos. Absolutamente inegável. Não sabemos explicar, mas sabemos que estávamos lá, ressuscitados juntamente com Ele. Outra verdade acerca das consequências herdadas pelo crente em sua união com Cristo é que ele estava unido a Ele, tanto em seus sofrimentos, quanto em sua glorificação. Leia comigo o que está escrito aí em Romanos 8, verso 17, diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, também participaremos de sua glória. Nova versão transformadora. Ou seja, em Cristo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de todas as bênçãos de Deus, agora e na eternidade, por causa de seu bendito Filho. Irmãos, este é um ponto muito importante a se frisar. Muito importante. Que não seremos. Não é algo que só receberemos lá no céu. Não. Viva tudo certinho aqui e você vai receber lá no céu. Não, não é assim que a Bíblia diz. Todas essas bênçãos já conquistadas por Cristo são nossas. Todas. Tudo já está pago. Tetelestai no grego. Está consumado. Todas as bênçãos que você possa imaginar para as nossas vidas, já está garantido por Cristo na cruz. Obviamente que só receberemos todas essas bênçãos em sua plenitude lá. Em plenitude. Mas aqui nós já recebemos essas bênçãos. Elas já são nossas por garantia. Isso já é uma realidade para todo aquele que nele crê. De modo que o homem mais pobre desta terra, o homem mais pobre de Mangabeira, pode se tornar o mais rico do universo, se ele crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo diz que já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo usa em todas as suas cartas, por 164 vezes, os termos em Cristo ou nele. Em Cristo ou nele. E todos os termos são empregados como algo que Cristo já fez por nós, já conquistado de uma vez por todas. Em outras palavras, em Cristo sofremos, em Cristo morremos, em Cristo ressuscitamos, em Cristo fomos justificados, em Cristo somos adotados, em Cristo estamos assentados nas regiões celestiais e em Cristo estamos glorificados e seremos plenamente glorificados naquele dia. Tudo isso é algo que já nos pertence, é nosso. Cristo conquistou tudo isso para nós, os que cremos. Queridos amigos, digo a vocês que isso é profundamente arrebatador.
meditar sobre isso, pensar sobre isso, refletir sobre isso é profundamente arrebatador. O cristão salvo em Jesus Cristo é alguém que deve celebrar diante de uma doutrina como essa, porque ela mostra o quão abençoado ele já está em sua união com Cristo. Quão já está? Se você não tiver nada, se você não tiver nada, mas se tiver Cristo, você tem tudo. E aqui, permita-me abrir um parêntese. Aqui está algo que deve ser ensinado na nossa evangelização. Ou seja, mostrar aos homens que eles precisam se desprender do primeiro Adão e serem unidos ao segundo Adão. O homem descrente, ele ainda está preso ao primeiro Adão. Ele precisa passar por esse divórcio do primeiro Adão para estar junto com o segundo Adão. Senão ele continuará ainda em lugar de perdição. Sabe aquele seu vizinho que é gente boa, aquele seu colega do trabalho que é super bacana com você, mas não é crente? Pronto, ele ainda está unido ao primeiro Adão. Ele ainda continua em perdição. Ele precisa ser avisado disso. E é você que tem essa missão. É você. Por isso, irmãos, que evangelismo, antes de ser sopão nas madrugadas, cuscuz e abraços, é ensino. Evangelismo é doutrina. Lembre do que eu falei no começo. Há pessoas que dizem, não quero saber nada de doutrina, quero saber do amor. Ora, se você ama, então você vai ensinar, instruir, alertar, abrir o entendimento das pessoas para a verdadeira doutrina. Em Mateus 28, 20, Jesus disse que devemos evangelizar as pessoas, antes de tudo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Esta é a base, ensino. Você está ensinando? Quando você sai para evangelizar, você está ensinando? Há algum tempo atrás, eu dei aqui uns estudos sobre evangelismo, e alguém foi lá fazer uns comentários, aqueles comentários que ninguém está perguntando, mas o cara foi lá responder, dizendo que evangelismo é ir para as praças, atender aos pobres com suas necessidades de roupa, sopão, cuscuz, pão. As pessoas precisam de abraço, de afeto. Meus irmãos, que evangelismo enganoso, se ele parte, se o seu ponto inicial é este. Profundamente enganoso. Não. É óbvio que a igreja tem como fazer isso. É óbvio que a igreja pode fazer isso. Dá para fazer isso, mas não é o nosso ponto inicial. Não é. O nosso ponto inicial é exatamente fazer o que ninguém faz. O que é que ninguém faz? Ora, ninguém prega o evangelho. Quem prega o evangelho é a igreja de Cristo. Quem prega o evangelho é aquele que se converteu, nasceu de novo. A ele foi dado essa missão de pregar o evangelho. O político não vai fazer, o filósofo não vai fazer, o psicólogo não vai fazer, outras pessoas, outras instituições não vão fazer. Deus deu essa missão para nós. E nós faremos isso. Com o quê, pastor? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Comece por aí. Depois faça o resto. Porque é mais fácil dar cuscuz e sopa do que dizer na cara de um homem, você é pecador. Renda-se a Cristo. Ou você vai enfrentar a ira de Deus no inferno. Vamos dar uma sopa para ele, talvez eles nos ouçam. Ouve nada. Não adianta você encher a barriga do pecador e mandar ele para o inferno. Não adianta encher o pecador de conforto sem lhe dar ensino espiritual. Ele vai morrer na sua ignorância em trevas. Os homens ou as mulheres que ainda não confessaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, precisam saber o que estão perdendo. Precisam saber. E a nós foi dada esta missão de avisá-los, que eles estão fora de todas essas bênçãos, todas as promessas, toda a segurança que temos em Cristo, eles estão fora. Eles precisam
crer, se converter. Reflita comigo, você que me ouve hoje à noite, você que está aqui e aqueles que estão ouvindo pela internet. Reflita comigo. Será que todas estas bênçãos referente à nossa união com Cristo são verdadeiras em relação a você? Será que você está crucificado realmente com Cristo? Será que você está com Ele em seus sofrimentos? Será que você está assentado com Ele nas regiões celestiais? Será que você está glorificado com Cristo nas regiões celestiais? Será que todas essas bênçãos já são realidades em sua vida hoje, agora, de modo que você pode dormir tranquilo e sossegado, sem medo, em paz? Irmãos, nada é mais contra o cristianismo do que um cristão ansioso, medroso e covarde. Nada prega mais contra o cristianismo do que atitudes de um cristão que não tem paz no coração, que não tem fortaleza na alma. É exatamente porque ele desconhece de quem ele está unido. Unido, profundamente unido. Rogo ao Senhor que nos abra os olhos para perceber a grandeza dessa doutrina e assim a gente viva vigorosamente para a sua glória. Aliás, encerro dizendo a vocês, só o cristianismo ensina esta doutrina. Só o cristianismo. Ela nos é profundamente singular. Só o cristianismo. Você não ouve o islamismo dizendo que você é um com Alá, que você tem uma união mística com Maomé, ou o budismo dizendo que você tem uma união mística com Buda, ou com Krishna do hinduísmo, e assim sucessivamente. Não. O único com o qual você pode dizer que tem uma união misteriosa e que ninguém poderá lhe separar dele é a união do crente com Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 3, e aqui está a minha conclusão absoluta. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 21 e 22 e 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Nossa união com Cristo. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua instrução. Muito obrigado por nos ajudar a entender que nós estamos unidos a Ti de modo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os demônios mais terríveis do inferno, nem qualquer enfermidade, Senhor Deus, poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Senhor, pois por Tua bondade, antes da fundação do mundo, ainda nem éramos vivos, nem pensávamos em existir, Senhor, e nós já estávamos escolhidos no Teu Filho, já estávamos unidos a Ele, ó Deus, pelo Teu propósito eterno, pelo Teu plano eterno, pela Tua bondade eterna. Com que palavras, ó Senhor Deus, podemos Te louvar? Que palavras existem em nosso português, em nosso dicionário, que possa, ó Deus, assambarcar a grandeza da Tua glória, da Tua benevolência, do Teu beneplácito, das Tuas maravilhas, da Tua misericórdia e da Tua graça? Não há, Senhor, não há palavras. Ainda que falemos aqui por toda a noite, não será suficiente para elevar as nossas vozes em adoração e gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, pecadores miseráveis. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que maravilhoso, que magnífico, Senhor. Que magnífico. Como podemos, ó Deus, Te prestar uma vida tão fria, um culto tão frio, experiências tão frias, ó Deus. Como? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, perdoa, porque isso, ó Deus, é fruto de um coração ignorante e ingrato.
Em nome de Jesus, que o Senhor receba este culto na tua presença para a tua honra e glória. Assim, gratos, todos nós digamos amém.